Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28, se inicia destacando que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Ou seja, estamos diante de um evento que ocorre em uma das pouquíssimas vezes em que Jesus ultrapassou as fronteiras da Galileia. E isso é relevante, pois coloca Jesus em uma região pagã, onde o seu povo não é bem visto pelos judeus e considerado por estes como sendo um povo impuro diante de Deus. Olhando para o contexto que cerca esta ida de Jesus a Tiro e Sidom, percebe-se que um pouco antes de sua viagem, ele teve um acalorado debate com os fariseus e escribas, justamente a respeito do que contamina o ser humano. E sobre isso, Jesus ensina enfaticamente que o que contamina o ser humano é aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai do seu coração. Por quê? É do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Após este acontecimento, Jesus então segue para Tiro e Sidom. E é justamente no meio deste povo considerado impuro para os judeus que ouvimos sair da boca de uma pessoa algo extremamente puro, algo que somente pode ter sido dado a ela pelo próprio Deus. Uma mulher cananeia com uma filha enferma ousa se aproximar de Jesus e pedir a sua ajuda, porque, de acordo com as palavras que ela professa, Ele é o Senhor. E aqui cabe lembrar que esta é uma expressão que somente um crente usaria para com Jesus. Além disso, a mulher também afirma ser ele o filho de Davi. E o destaque aqui vai para o fato de que esta designação somente seria usada em referência a Jesus por alguém que conhecia bem o Antigo Testamento e as suas promessas. Mas como esta mulher pode saber de tudo isso? O evangelista Mateus ainda ressalta que ela aborda Jesus clamando: tenha compaixão de mim. Ou seja, ela não apenas sabe quem é Jesus, mas também coloca toda a sua vida à mercê da sua misericórdia, pois ela o vê como o único que pode ajudar a sua filha. Com todos estes detalhes apresentados pelo próprio texto, é difícil achar que esta mulher está dizendo estas coisas simplesmente da boca para fora. Pelo contrário, é provável que de alguma forma ela foi alcançada pela palavra, seja pelo testemunho ou mesmo ao ouvir alguma pregação. Isto se percebe, pois, mesmo Jesus a tratando com um aparente tipo de desprezo, ela não arreda o pé. Os discípulos de Jesus, ouvindo aquele clamor, pedem para que ele a atenda logo e assim que ela possa ir embora. Mas é aí que Jesus diz uma de suas palavras mais fortes: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine você no lugar daquela mulher. Ela não fazia parte do povo de Israel, era considerada impura e indigna.
E agora, ao depositar toda a sua esperança no Senhor, ela ouve da boca dele estas duras palavras. O que fazer agora? Chorar? Se desesperar? Diz o Evangelho que após ouvir Jesus, aquela mulher cananeia se aproximou e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E qual é a resposta de Jesus? Bom, se antes as suas palavras já pareciam duras para aquela mulher, agora aparentemente elas se tornam ainda piores. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Seria o fim da linha para aquela mãe angustiada? Por que Jesus estava sendo tão duro? Há pouco tempo ele havia alimentado uma multidão faminta e em breve faria isso novamente. Ele era uma pessoa que ia ao encontro das necessidades dos outros. Por que esta atitude diante daquela mulher cananeia? A resposta é que em Jesus Cristo, Deus veio ao encontro do seu povo, do povo que ele chamou para si. E mesmo que em muitas ocasiões Israel tenha sido ingrato, ele ainda era o povo escolhido do Senhor. E é por causa dele que Jesus veio, para chamar as ovelhas perdidas, através do arrependimento, de volta para casa. Afinal, ele era o profeta prometido a Israel. E Israel deveria ser a sua testemunha neste mundo, sendo luz em meio à escuridão. Entretanto, como havia se perdido, Jesus então vem, primariamente, como ele afirma, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, é importante destacar que Jesus não está dizendo que veio salvar somente Israel, mas ele está mostrando que o plano divino, que a sua missão passa primeiro em chamar de volta Israel. Aquela mulher compreendia isso? Ela conhecia de fato a missão do Filho de Deus? Pelo que diz o Evangelho, sim. Afinal, ao ouvir do próprio Jesus que ela era alguém fora dos seus, ela diz: é verdade, Senhor, pois os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Que resposta incrível! A mulher não contradiz o plano de Deus, não tenta barganhar com Jesus, não reclama para ela qualquer dignidade, mas reconhece que é como se fosse um cachorro. E diz que para ela isso já é muito bom, pois sempre caem algumas migalhas das mesas onde os filhos se alimentam. E para ela, estas migalhas são tudo o que precisa. Aquela mulher não tentou um outro argumento para fazer Jesus mudar de ideia. Não. Ela concorda com Jesus, ela compreende Jesus. E ela assim está dizendo que crê naquilo que ele diz. Ela confia que na sua missão para com as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas migalhas de graça que eventualmente caem aqui ou acolá, já são mais do que suficientes, tanto para ela quanto para a sua filha. Isso é fé verdadeira. Não é convencer Jesus a mudar de ideia, mas é reconhecer que as migalhas que podem cair do Senhor já é extraordinário. O evangelista então conclui o seu relato dizendo que Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada.
Por que Jesus afirma que a fé daquela mulher é grande? Ora, porque ela se contenta com o pouco que Deus tem para dar para ela. E é aí que este pouco se torna muito. Afinal, a fé verdadeira jamais é grande porque há alguma virtude na própria pessoa. Na verdade, a fé somente pode ser grande porque a dádiva é grande. Assim como aquela mulher cananeia, estão todos vocês. Pois ninguém aqui é parte daquele Israel escolhido por Deus, nem mesmo a nação de Israel hoje. Portanto, como lembra a Sagrada Liturgia, vocês e também eu somos pecaminosos e impuros. E, portanto, a única coisa que verdadeiramente merecemos é a eterna condenação. Por isso, a palavra também precisa sempre chegar até nós, como chegou aquela mulher, para que assim nós também sempre estejamos clamando: Kyrie eleison, Senhor, tem misericórdia de nós. Provavelmente, como dito antes, aquela mulher recebeu a palavra de Deus por meio da pregação ou do testemunho. E isto continua a ocorrer também nos dias de hoje. Quando a palavra de Deus é anunciada de um púlpito, da casa do Senhor, ou mesmo testemunhada por um ou outro irmão, e a partir daquilo você é aproximado do Senhor, ali também a sua vida está sendo modificada pela ação do próprio Deus. Portanto, meus irmãos, que dia após dia vocês possam ser gratos ao Senhor pela sua palavra, pela sua ação, pelas migalhas que caem da sua mesa e que alcançam a cada um de vocês, criando, despertando e confirmando a fé verdadeira. Também assim, os levando a reconhecer quem realmente são e os conduzindo a confiar e a clamar por misericórdia ao único que é rico em amor e graça. E este é Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Davi, o nosso Salvador. Amém.